Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, à nossa retrospectiva de 2022, meus amigos. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar aqui com você neste nosso encontro para conversarmos um pouco, tratarmos um pouco do direito administrativo no ano de 2022, meus amigos. Coloquei aqui nesse nosso encontro as principais jurisprudências do ano de 2022, que certamente estarão nas suas provas de 2023, e coloquei duas atualizações legislativas, porque no ano de 2022 a gente não teve muita alteração legislativa do direito administrativo. Diferente do ano de 2021, em que nós tivemos nova lei de licitações, tivemos nova lei de improbidade, o ano de 2022, em termos de legislação, ele foi mais calmo. Nós tivemos basicamente duas alterações, uma lei nova, na verdade, e uma alteração no Decreto-Lei 3365 de 41, que é o da desapropriação. Antes de nós iniciarmos o nosso encontro, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer, meus amigos, a poder ajudar a você com suas dúvidas, com as suas angústias aí do direito administrativo e de concurso em geral. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que vão te ajudar. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Vamos iniciar? Então, muito bem. Coloco aqui para você a Lei 14.341 de 2021, de 2022, perdão, que vai tratar sobre a associação de municípios para representação de municípios em âmbito judicial. Pessoal, olha o que diz aqui o artigo 1º. O artigo 1º estabelece que esta lei dispõe sobre a associação de municípios na forma de associação de representação de municípios para a realização de objetivos de interesse comum, de caráter político representativo, técnico, científico, educacional, cultural e social. Pessoal, você só vai se preocupar com essa lei se ela estiver no nosso edital, perfeito? Pelo que eu já vi de editais que foram publicados este ano, esta lei não ganhou relevância em editais. Mas fique de olho, tanto na parte de direito administrativo, quanto em parte de legislação especial, isso pode vir lá, a presença dessa lei. Se ela tiver, certamente ela vai cair em prova. Aí observe, pessoal, que a lei ainda veda no artigo 4º veda a essas associações de representação de municípios a gestão associada de serviços públicos de interesse comum, assim como a realização de atividades e serviços públicos próprios dos seus associados. Porque, como eu disse a você, esta associação vai representar o município, os municípios. Vai ser um conjunto de municípios, vão se reunir, e essa associação poderá representá-los, inclusive em juízo. Mas essa associação não poderá fazer, às vezes, de um consórcio público, por exemplo. O consórcio que faz essa gestão associada do serviço público. O consórcio, sim. A associação, não. Não pode. Está aí no artigo 4º, inciso 1. Como também é vedada a atuação político-partidária e religiosa, e o pagamento de qualquer remuneração aos seus dirigentes, salvo o pagamento de verbas de natureza indenizatória estritamente relacionadas
ao desempenho das atividades associativas. Outro dispositivo que eu reputo relevante é o artigo 6º, e olha que interessante, pessoal. O artigo 6º estabelece que a associação vai fazer uma seleção de pessoal e contratação de bens e serviços com bases em procedimentos simplificados. Não vão fazer concurso público, não vão fazer licitação. Vão fazer um procedimento. E veja, não é para trabalhar nos municípios, é para trabalhar na associação. E aí, não tem concurso, não tem licitação, tem procedimento simplificado. Veja, esse procedimento vai observar os princípios da administração. Olha, vai observar o LIMP e ainda a economicidade. Veja, pessoal, que da contratação vai ser sob regime de CLT, não são servidores estatutários, serão empregados comuns, não empregados públicos, ok? Estou falando de empregados comuns, como qualquer pessoa é empregado de uma empresa privada. E ainda haverá vedação à contratação como empregado, fornecedor de bens e serviços ou prestador de serviço, mediante contrato de quem exerça ou tenha exercido nos últimos 6 meses o cargo de chefe do executivo, de secretário municipal, membro do legislativo, bem como de seus cônjuges ou parentes até o 3º grau. E que esta vedação se estende às sociedades empresárias de que sejam sócios as pessoas nele referidas. Muito bem. Veja ainda que o artigo 8º estabelece a possibilidade de filiação ou desfiliação dos municípios nessas associações. De acordo com o artigo 8º, a filiação ou a desfiliação ocorrerá por ato discricionário do chefe do executivo, independentemente de autorização em lei específica. Ato discricionário do prefeito, independentemente de autorização em lei específica. Isso aqui é um artigo muito relevante para fins de prova quando essa lei estiver. O termo de filiação indica o valor da contribuição vigente e a forma de pagamento e produzirá efeitos a partir da publicação na imprensa oficial do município. O município pode pedir a desfiliação a qualquer tempo, mediante comunicação escrita do executivo, o qual produzirá também efeitos imediatos, e os municípios poderão filiar-se a mais de uma associação. A mais de uma associação, porque às vezes a associação vai tratar de temas diferentes. Vamos caminhando para o fim. Observe que o artigo 9º estabelece a possibilidade de exclusão da associação, que vai ocorrer após prévia suspensão de 1 ano, do município que tiver inadimplente com as contribuições, e que a exclusão, em qualquer caso, somente é admissível se houver justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. E, de fato, por fim, pessoal, que essa associação pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. No caso de dissolvida, eu preciso de trânsito em julgado. Esse é um outro artigo bom de prova. Ela pode ser dissolvida, e quando dissolvida tem que ter trânsito em julgado. Ou pode ter suspensa as suas atividades, que aí eu não preciso de trânsito em julgado. E por fim, veja, quando constituídas como pessoa jurídica de direito privado, essas associações não gozarão das prerrogativas de direito material e de direito processual asseguradas aos municípios. Muito bem. Meus amigos, outra alteração legislativa nós tivemos no Decreto-Lei 3365 de 41. Esse decreto-lei teve o artigo 34A, parágrafo 4º acrescido. O parágrafo 4º do artigo 34A foi acrescido aqui.
para trazer o seguinte, olha, após a apresentação de contestação pelo expropriado, se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto, então olha só, se após apresentar a contestação pelo sujeito que está sendo desapropriado, se ele não se opuser expressamente em relação à validade do decreto, será determinada a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente de anuência expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para a resolução de questões litigiosas, e muito possivelmente apenas questões de valores de indenização. Então, se após o oferecimento da contestação, se lá na contestação não houve oposição expressa à validade do decreto, imediatamente haverá transferência da propriedade do imóvel para o poder público, para o expropriante, independentemente de anuência do expropriado, porque é como se tivesse ouvido uma anuência tácita, porque ele não se opôs expressamente acerca da validade do decreto. E o processo de desapropriação prossegue somente com questões que estejam ainda litigiosas, que muito possivelmente são questões de valores de indenização. Perfeito? Muito bem. Pessoal, eu encerro aqui com você a temática de alterações legislativas. E entro com você em alterações ou novidades jurisprudenciais. E aí nós tivemos muitas. A mais importante, e inclusive é aqui eu começo, a gente traz a temática da improbidade. Obviamente nós teríamos que ter uma temática forte de improbidade em termos jurisprudenciais. A Lei 14.230 é do ano passado, com muita relevância. E aí o Supremo Tribunal Federal teve 2 julgados paradigmáticos, que vão cair em prova sim, vão cair em prova também. Na prova próxima e na outra, fatalmente vão cair esses 2 julgados. Primeiro, o agravo em recurso extraordinário 843989, que em sede de repercussão geral, o Supremo fixou 4 itens de repercussão geral. E, pessoal, como aqui o nosso objetivo é passar dentro do tempo que eu tenho em julgados relevantes, eu quero trabalhar esse julgado com você com muito cuidado. Porque este é o tipo de julgado que vai cair na prova objetiva, que vai cair na prova discursiva, que vai cair na prova oral, que vai cair em prova de piloto da NASA. Anota isso. O primeiro item da tese de repercussão geral, o Supremo choveu no molhado. O Supremo está falando, olha, para que seja responsabilizado por improbidade, exige-se o dolo. Para que seja responsabilizado por improbidade, eu preciso do dolo. E a gente já sabe, porque a 14.230 fala isso. Artigo 9º, 10 e 11 precisa de dolo, e não é qualquer dolo, é o dolo específico. Aí, observe o comentário que o Supremo faz. O Supremo vem e fala, olha, nada obstante, com o advento da nova lei, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade, poderá responder civil e administrativamente pelo ato ilícito. Presta atenção, porque isso vai cair em prova. Depois você vai falar, prova tá difícil, porque eu errei essa questão aqui que eu não tinha visto. Porque você está pegando só a tese de repercussão geral. O Supremo diz, precisa de dolo. Precisa. Culpa não é mais ato de improbidade. Mas um ato culposo que enseja dano ao erário, o sujeito sim responderá por esse ato. Civil e penalmente. E o Supremo fala civil e administrativamente. E não mais por improbidade, mas civil e administrativamente ele vai responder. Então a prova vai colocar: o sujeito praticou um ato culposo que gerou dano ao erário, letra A. O sujeito não responderá por esse ato. Está errado. Ele não responde por improbidade, mas responde por esse ato no campo civil e no campo administrativo. Isso vai cair. Tá? Então cuidado.
A segunda tese de repercussão geral, importantíssima. O Supremo diz que a revogação da modalidade culposa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e dos seus incidentes. De maneira rápida para você entender. A Lei 14.230 entrou em vigor a partir do dia 26/10 de 2021. 26/10 de 2021. O ato culposo que tenha transitado em julgado até o dia 25, o sujeito vai responder por improbidade. Perfeito? Porque a revogação é irretroativa, é o que está aqui. Ó. A revogação da modalidade culposa é irretroativa, não alcançando a coisa julgada, nem tampouco o processo de execução. Ou seja, se até o dia 25, porque dia 26 de outubro de 2021 já entrou a nova lei, se até o dia 25 houve trânsito em julgado, o sujeito vai responder por aquele ato culposo. Por quê, pessoal? Porque a nova lei será aplicada aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo. O que eu estou dizendo aqui? O que a lei está dizendo? O sujeito praticou um ato de improbidade culposo lá em 2020, antes da nova lei. Só que até o dia 25/10 de 2021 não houve trânsito em julgado, continuou. O processo está em fase recursal. Veio a nova lei, ele vai ser absolvido, porque a revogação vai alcançar os atos praticados no texto anterior sem trânsito em julgado. E se tiver trânsito em julgado? Não se aplica. Enfim, o último item da tese. O Supremo está dizendo que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, ou seja, a partir do dia 26/10 de 2021. Tamo junto? Tranquilo até aqui? Pois muito bem. Um outro julgado relevantíssimo que o Supremo trouxe este ano, de 2022, sobre a temática da improbidade, as ADIs 7042, 7043. O Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de modo a reestabelecer a legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação de improbidade e para a celebração de acordo de não persecução civil. Você sabe, isso foi muito falado. A Lei 14.230 fala o seguinte, né? Porque a declaração foi de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. A lei fala: quem tem legitimidade para a propositura da ação de improbidade é o MP. E para a celebração do acordo de não persecução civil é o MP. A Fazenda Pública não teria. O Supremo falou: pode parar. Declaro inconstitucional, sem redução de texto, essa legitimidade exclusiva do MP. E restabeleço a legitimidade concorrente entre MP e a Fazenda Pública. Isso é cara de prova nossa. E ainda veja, o Supremo declarou também a inconstitucionalidade parcial, só que agora com redução de texto, no sentido de que não existe obrigatoriedade de defesa judicial, havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da advocacia autorizarem a realização dessa representação por parte da assessoria que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia. O que é isso? A Lei 8429, com as alterações da 14.230, tem uma disposição dizendo o seguinte: a Procuradoria é obrigada a fazer a representação judicial dos agentes públicos que estão respondendo por improbidade com base no parecer. Obrigatoriedade.
O Supremo falou nada de obrigatoriedade. E aí eu declaro a inconstitucionalidade com redução de texto para falar não existe obrigatoriedade, existe uma possibilidade se o órgão da advocacia pública assim estabelecer. Perfeito? Muito bem, pessoal. Outro tema, e este sempre é muito forte nas nossas provas de procuradoria, sempre muito forte nas jurisprudências do Supremo e do STJ, a temática dos agentes públicos. E o primeiro julgado que eu trago para você é esse, de que é inconstitucional a norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a administração para suprir vacância de cargo público efetivo. Você sabe, existem as leis de contrato de trabalho temporário, que o Supremo está dizendo o seguinte, elas não podem prever normas genéricas e abstratas. Nós precisamos estabelecer casos específicos para contratação temporária. É isso que o Supremo diz. Outro que trago para você. O Supremo volta e meia enfrenta temáticas como essa, volta e meia isso cai em prova de procuradoria. É vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 88. Mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19, haja vista que essa regra não prevê o direito à efetividade. Lembre o seguinte, o artigo 19 do ADCT traz a estabilização. O sujeito que ingressou na administração e tinha pelo menos 5 anos na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, o sujeito que naquele momento tivesse 5 anos, ele tinha ganhado a estabilidade, mas não a efetividade. Ele ganhou estabilidade e não efetividade. De modo que ele não poderá ser beneficiado por uma reestruturação da carreira, porque ele ganhou apenas estabilidade, ele não ganhou efetividade. Isso aqui vai ao encontro da súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que é inconstitucional modalidade de provimento que propicia ao servidor ingressar sem cargo para o qual não fez concurso. Mais ou menos é a mesma interpretação aqui. Ele não fez o concurso. Ele não é integrante daquela carreira, ele não é efetivo daquela carreira, ele é apenas estável no serviço. Então ele não tem direito ao novo plano de cargos e salários. Outro, pessoal, e este julgado que eu vou trazer para você é um dos mais relevantes. Presta atenção, hein? Você depois vai me mandar mensagem no Instagram. Professor, caiu aquilo, hein? Este é um julgado que é para cair em prova, em várias provas, objetivas, discursivas, orais e para piloto da NASA. Que é o recurso extraordinário 13.22195. Fiz um alarde para esse julgado. Esse vai cair também. Muito vai cair, tá? Mas não é esse que é o principal, não. O principal está no próximo. É porque eu fui ver aqui no meu slide próximo, a formatação estava aparecendo, mas não é. Mas esse é importante, porque se não fosse, não tinha colocado, você concorda? Então fala, professor falou que não é importante. É importante, vai cair. Você não vai errar, não. Olha o que diz o STF. Que a promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele que ele já está efetivado. De modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de 5 anos no cargo efetivo exigido no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, na redação da emenda 20, e nos artigos 6º da emenda constitucional 41 e 3º da emenda 47, não recomeça a contar pela alteração de classes. Não entendi nada. Esse é o meu papel, te explicar. Imagine o sujeito que é técnico, analista de um tribunal da classe 1. O sujeito é analista de um tribunal da classe 1. Ele ficou nessa classe 1 por
30 anos. Foi promovido para a classe especial e ficou nessa classe especial por 2 anos. Analista da primeira classe, foi para a classe especial, trabalhou lá 2 anos. Foi se aposentar. O cálculo da aposentadoria vai ser com base na classe 1 ou na classe especial? É o que o Supremo disse aqui. Vai ser na classe especial. Porque eu conto os 5 anos não é no cargo da classe em que ele estava, mas sim eu conto o cargo da carreira. Ele continua sendo analista. Não houve promoção. É isso que o Supremo está dizendo. Houve apenas houve promoção, né? O que não houve é uma nova nomeação. Trata-se de um provimento, olha aqui, derivado. Então, o cálculo de proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. Estamos juntos? Este julgado, sim, é o mais impactante para o nosso estudo. Olha só. Recurso especial 1878849, em que o Supremo entendeu que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor, o STJ entendeu isso, quando atendidos todos os requisitos a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF, referem-se a gastos com pessoal do ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101. Se nós formos a LRF nesse dispositivo, a LRF estabelece como exceção, podendo ser concedido durante o período de limite prudencial, questões que estejam estabelecidas por determinação legal. O STJ está dizendo que a progressão funcional é um direito porque está determinado em lei. Trata-se de uma determinação legal. E, portanto, tem que conceder a progressão ainda que o ente federado esteja no limite prudencial. De acordo com o STJ, o ato de progressão funcional é um ato vinculado e é um ato simples. Vou colocar aqui, ó. A progressão funcional é um ato vinculado, ele é obrigatório, tem que acontecer, e é um ato simples, e não é um ato complexo. É um ato simples, dependendo da manifestação de vontade de um órgão para a prática de um ato. Olha lá. A própria LRF, ao vedar no 22, parágrafo único, a concessão de vantagem, aumento, reajuste, readequação de remuneração a qualquer título, ressalva direitos derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual. Então o STJ diz, a progressão funcional é determinação legal. Podemos dizer que se trata então de exceção prevista na LRF. Muito bem. Outro que trago para você é inconstitucional, lei estadual que isenta servidores de taxa de inscrição em concurso público promovidos pela administração local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. Isso é inconstitucional. O Supremo ainda diz o seguinte, olha, o concurso é um mecanismo que proporciona a realização concreta de princípios da impessoalidade da isonomia e que não se admite como regra diferenciações, notadamente quando essas diferenciações são para dar privilégios a umas pessoas, a um grupo de pessoas, em detrimento de outras, notadamente quando essas pessoas que são privilegiadas já têm um privilégio social e econômico, que são servidores públicos.
Importante esse julgado. O julgado, inclusive, com viés social. Ainda, o Supremo diz. Outro. O Supremo diz o seguinte, olha, é inconstitucional ato normativo que, ao disciplinar a licença maternidade no âmbito das Forças Armadas, estabelece prazos distintos de afastamento, com fundamento na diferenciação entre a maternidade biológica e a adotiva, bem como a função da idade da criança adotada. Isso é um julgado que o Supremo Tribunal Federal já tinha há tempos, relacionado no âmbito privado, depois ele teve no âmbito de leis estatutárias e agora no âmbito das Forças Armadas. Tudo para uniformizar a inconstitucionalidade dessa diferenciação. Outro julgado. Olha lá, o recurso extraordinário 964659, em que o Supremo estabelece que é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Ainda pode cair para você, sim, né, que é inconstitucional remunerar servidor público, mesmo que exista jornada de trabalho reduzida em patamar inferior a um salário. Outro julgado, olha aqui. Esse, uma cópia da súmula vinculante 42 do Supremo, em que se estabeleceu que é inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Nenhuma novidade, literalidade da súmula vinculante 42, o Supremo já tem esse entendimento. Um que eu acho relevante e trago aqui para você é esse, olha, que estabelece a constitucionalidade do compartilhamento mediante convênio com estados, DF ou municípios da execução de atividades e serviços públicos federais essenciais e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia de sua continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovida por servidores federais. Exatamente, o Supremo está falando o seguinte: para que não haja o prejuízo de serviços públicos essenciais federais, é possível haver um compartilhamento mediante convênio com estados, DF e municípios, para que haja a realização desses serviços essenciais por parte dos servidores estaduais, distritais, municipais, quando por razões de greve, paralisação, retardamento indevido dos servidores, o serviço puder ficar prejudicado. Aí o Supremo diz: nessa hipótese não se cria cargos, não se autoriza a contratação temporária. Tampouco, também não, né, delegam-se atribuições de servidores federais a servidores estaduais. Ou autoriza a investidura em cargo federal sem aprovação prévia em concurso. O que se tem apenas é o compartilhamento da execução da atividade ou serviço para a garantia da continuidade do serviço em situações excepcionais ou temporárias, motivo pelo qual a medida será encerrada ao término daquelas circunstâncias. Perfeito? Outro relevante, ADI 3855, estabelece que a instituição de subtetos remuneratórios, com previsão de limites distintos para entidades políticas, bem como para os poderes no âmbito dos estados, DF, não ofende o princípio da isonomia. Se no estado X um subteto do governador tem um valor maior do que num outro estado, meu querido, isso é da regra do jogo. Cada um tem a realidade orçamentária financeira diferente. Muito bem. Pessoal, outro julgado que trago para você, este aqui, ó. O conflito de competência 18.8.950, que estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação trabalhista
ajuizada por servidor admitido sem concurso público e sob o regime seletista antes da Constituição de 88. Aí, aqui o detalhe. Mesmo que haja acumulação de pedidos referente ao período trabalhado sob o regime de contratação temporária, ainda assim vai ser competência da Justiça do Trabalho. Outro julgado. Olha lá, pessoal, esse também é outro muito relevante. A exigência dos requisitos previstos em edital para nomeação em cargo público não pode ser afastada por legislação posterior mais benéfica ao candidato. Olha só, a exigência de requisitos previstos no edital não pode ser afastada por uma legislação posterior, ainda que essa legislação seja mais benéfica, ou seja, reduza os requisitos. Eu não posso aplicar num concurso que já esteja andando. Olha o que diz, olha o que foi o caso. O caso foi um concurso exigindo como requisito bacharel superior em qualquer curso devidamente complementado com especialização, com a pós em administração ou gestão pública. Sobreveio uma lei estadual e que passou a exigir meramente uma graduação em geral, suplementada por um curso de especialização, e não uma pós-graduação, mas um curso de extensão. Ou seja, reduziu os requisitos, facilitou os requisitos. Pode? O STJ diz que não. O STJ entende que não é possível abrandar quando o concurso já estiver em andamento. Para o novo concurso, futuro edital, beleza. Para o concurso em andamento, não. Meus amigos, vamos mudar de temática e trago a temática da responsabilidade civil. Nós tivemos esse julgado aqui, que já caiu em bastante prova no ano de 2022 e que vai continuar caindo em 2023. A responsabilidade do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestação em que haja tumulto ou conflito, essa responsabilidade é objetiva. Mas você observe que essa responsabilidade é objetiva, mas cabe culpa exclusiva da vítima, uma excludente de responsabilidade, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, sem que haja grave risco à sua integridade física. Se o sujeito toma uma cacetada de um policial, o Estado tem responsabilidade, essa responsabilidade é objetiva. Agora, se ele descumpre uma ordem clara e ostensiva dos policiais para não invadir determinada área, o Estado não vai ter responsabilidade. É culpa exclusiva da vítima. Outro relevantíssimo. Olha só. Hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. De acordo com o STJ, anota para mim, isso é uma falha no serviço. É um vício no serviço. Trata-se de uma falha do dever legal e específico de agir. Por isso a responsabilidade objetiva. É a falha no dever legal e específico de agir. Por isso a responsabilidade objetiva. E de acordo com o STJ, que julgou esse caso, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro aqui. Não se exclui a responsabilidade. Muito bem. Outra temática. Temática da organização administrativa. Trago para você este julgado aqui. Olha lá, pessoal. Não extrapola o poder regulamentar da administração
ou os princípios que regem decreto estadual que dispõe sobre o dever de agentes públicos disponibilizarem informações sobre seus bens e evolução patrimonial. Isso não extrapola o poder regulamentar. O decreto que estabelece o dever de agentes públicos disponibilizarem informações sobre os seus bens e evolução patrimonial. Ou seja, é lícito esse decreto. Veja ainda, trago para você de que é constitucional, norma estadual, que prevê assunção de obrigações financeiras resultantes de sentença judicial proferida após a privatização de sociedade de economia mista prestadora de serviço público pelo respectivo Estado. Outro, processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem na hipótese de sigilo previsto na lei e na Constituição. Isso é um ponto relevante. Publicidade dos processos sancionatórios instaurados por agências reguladoras contra concessionárias. Outro, esse também é bom, hein? Ofende o artigo 2º e 84, inciso 2 da Constituição, norma de legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Executivo apresentar a regulamentação de dispositivos legais. A gente não sabe que o chefe do Executivo não vai regulamentar mediante decreto dispositivos? Não é o poder normativo regulamentar? Eu não posso estabelecer um prazo para ele fazer isso. É o que está dizendo aqui. Ofende o artigo 2º e 84.2, legislação estadual que estabelece prazo para ele fazer isso. Isso é muito bom de prova, hein? A lei o Supremo estabelece que compete com exclusividade ao chefe do Executivo examinar a conveniência e a oportunidade para desempenho de atividades legislativas e regulamentares que lhes são inerentes. Assim, qualquer norma que imponha prazo certo para a prática de tais atos configura indevida interferência do Legislativo em atividade própria do Executivo e caracteriza intervenção na conduta superior da administração pública. Perfeito? Muito bem. Outro julgado, pessoal, relevantíssimo, trago para você, de que cabe ao município prejudicado a execução de créditos decorrentes de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. O Tribunal de Contas do Estado aplicou uma multa a agente municipal. Quem é que é o legitimado para executar essa multa? É o município e não o Estado. É o que está aqui. Os estados não têm legitimidade ativa para execução de multas aplicadas por tribunais de contas estaduais em face de agentes municipais que, por seus atos, tenham causado prejuízo a municípios. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorre da prática de atos que causaram prejuízo ao erário, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o município lesado e não o Estado. Entendimento diverso importa em enriquecimento ilícito. Para fecharmos essa temática e passarmos na intervenção do Estado na propriedade, diz o Supremo que está em desconformidade com a Constituição a delegação a cada poder, está em desconformidade com a Constituição, a delegação a cada poder para definir por norma interna as hipóteses pelas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço
não constituirá promoção pessoal. Está em desconformidade um ato normativo que reduza a incidência do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Que, inclusive, agora o desrespeito é ato de improbidade administrativa. Olha o que diz o Supremo. O agente não pode se valer do cargo que exerce ou dos recursos públicos que gere para autopromoção, sob pena de incorrer em desvio de finalidade e contrariar os princípios da impessoalidade e da probidade. O princípio estabelecido no artigo 37, parágrafo 1º, sobre a finalidade legitimadora e os pressupostos da publicidade dos atos e campanhas dos órgãos, presta atenção aqui, pessoal, não admite flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. O artigo 37, parágrafo 1º, é aquele que fala que a publicidade da administração terá caráter educativo, informativo, de orientação social. Dela não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de agente ou de autoridade. O descumprimento a isso agora é ato de improbidade. É o artigo 11, inciso 12 da 8429, é ato que viola princípio. E o Supremo ainda está dizendo, não é possível um regulamento, uma norma estadual, restringir o alcance desse dispositivo. A Constituição não permitiu essa regulamentação. A Constituição deixou claro que qualquer publicidade que vá no sentido de promoção pessoal de agente é vedada. Pessoal, outra temática. Olha aí a intervenção do Estado na propriedade. E aí nós temos alguns julgados aqui bons para nós aprofundarmos. A ADI 3454, para a qual a requisição administrativa para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de endemias, não recai sobre bens e serviços públicos de outro ente federativo. É um julgado que o Supremo já teve e ele reafirmou novamente. A requisição administrativa recai sobre propriedade particular, sobre propriedade privada, não recaindo sobre bens públicos, em situação de normalidade institucional. Em situação de normalidade institucional, não se aplica a requisição administrativa sobre bens públicos. Apenas se aplica a requisição administrativa sobre bens públicos quando nós estivermos com estado de sítio ou de defesa formalmente declarados. Outro. A violação aos limites das matérias constantes. As matérias que podem ser discutidas em ação de desapropriação direta, quando se admite o debate e até mesmo indenização da área diferente da verdadeiramente expropriada, ainda que visível. Outra temática, julgado de ato administrativo, trago para você, olha lá, é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental no sistema responsável pela integração para o funcionamento de empresas que exerçam atividades de risco médio nos termos de classificação estabelecida em ato do poder público. O Supremo declarou a inconstitucionalidade da licença automática, licença ambiental automática, que é feita por computador. O Supremo falou que tem que ter a presença da pessoa física. Senão, não é possível. Meus amigos, para fecharmos, último tema que eu trago para você, temática do serviço público, especificamente este julgado, em que o Supremo estabelece que é constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias mediante anuência do poder concedente. Porque, de acordo com o Supremo, mesmo com a transferência do controle acionário ou da concessão, a base objetiva do contrato permanece intacta. Base objetiva, direitos, obrigações, o objeto do contrato permanece intacto. Vai haver apenas uma mudança de quem executará, e no frigir dos ovos para o poder público isso é irrelevante, desde que se execute.
Muito bem, meus amigos, aqui eu encerro com você esse nosso encontro. E me coloco à disposição lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Para aquilo que você precisar, poste essa aula no nosso Instagram, marque o Aprovação PGE, marque o professor. Vai ser muito legal ver que você está aqui nos assistindo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.